Eu quis te perguntar, não é nem tão pautado no que você falou hoje, que é o seguinte: quando eu tive contato com o seu livro, né, com todas as suas ideias, você falou sobre o lançamento dele, na época do lançamento dele você falou sobre ele em vários canais, em vários eventos, e eu queria te perguntar uma coisa que sempre foi uma curiosidade: se você encontra uma relação que eu, quando tive contato com o seu livro, eu fiz essa relação, queria saber se ela faz algum sentido. Ela me lembrou muito um livro também razoavelmente recente, o livro do Thales Absaber, que é A Música do Tempo Infinito. E me lembrou muito a questão do Thales destacar essa questão dessas novas dinâmicas do corpo, né? O Thales escolhe o fenômeno das baladas, né? E se registra historicamente, principalmente na década de 90, e coisas do tipo, mas principalmente por esse ângulo das dinâmicas do corpo no ambiente supostamente que não é um ambiente de trabalho, embora para alguns seja um ambiente de trabalho, como é o caso do próprio DJ, e essa movimentação do corpo supostamente livre, né, supostamente fora dos ditames, seja de uma indústria, seja de um mercado, seja de qualquer tipo de força que impõe. E eu associei muito ao que você estuda na sua tese a respeito dos reality shows, quando entende justamente ali uma espécie de microcosmo de uma dinâmica, ela também debaixo de um regime que é o regime, como você chama, de capitalismo flexível, do capitalismo salarial. Eu queria saber se essa minha relação ela faz algum sentido, inclusive porque nos próprios reality shows existe essa coisa de realmente ter uma espécie de domínio sobre o corpo, não só no que você destaca, né, nos exercícios de tortura, que são as provas do líder e coisas do tipo, como também numa outra coisa que eu sei que, não sei se acontece em outros reality shows, mas eu sei que acontece no Big Brother, que é o lance da festa, né? Então eu nunca ouvi você falando sobre essa outra parte, então eu queria ouvir agora esse lance de, tudo bem, te torturamos, mas tem o dia da festa, que é o dia em que vocês bebem, se alcoolizam e tem possibilidades aí de expandir o corpo e lançar uma nova dinâmica, que é uma dinâmica erótica, uma dinâmica também de possibilidades daquilo que o povo chama de barraco e coisas do tipo. Então eu queria que você comentasse um pouco essa coisa de não só o corpo no reality show, a dinâmica do corpo no reality show ser uma impostura, né, como por exemplo no caso das provas do líder, mas também explorar essas dinâmicas do corpo que mesmo fora do reality show, de alguma forma também já estão debaixo dos ditames de um regime. Ivan? Você falou várias vezes, de agora. Queria que você falasse um pouquinho como as políticas de gestão que tinham na sua contraface a posição despertaram um modo de classe que havia sido controlado nas políticas sociais também. Isto é, no momento as políticas sociais trabalhavam com a ideia de inclusão, ganhou ideologicamente, ganhou força a constituição de uma luta ferrenha de exclusão que hoje parece estar começando todos. Você dissesse agora que as políticas gestionadas da inclusão ressuscitam o ódio de classe fora do quadro da sociedade. Isto é, além da questão salarial, como é que isso a vinculação Só isso? só. Então, o Lindbergh depois da Malu. Então, tinha um monte de perguntas para a Silvia, desde o nível do Mulheres Ricas reality show também? Não. Então, eu queria discutir isso.
Mas depois, a pergunta mais objetiva mesmo é a questão do... Pensando numa prática política mesmo, assim, por exemplo, a gente no segundo dia aqui, a professora Maria Elisa, ela colocou que a esquerda trabalha muito com slogan, tem um nome bonito de palavra de ordem, de consigne e tal, mas é slogan. E aí eu fico pensando, a esquerda ela sempre olha na direita o que repetir assim, como repetir a sociedade. Ela só assiste até o Jornal Nacional, ela fica repercutindo nas mídias, nas suas políticas do Jornal Nacional. E aí eu fico pensando que a partir desse seu diagnóstico, que é a prática, que é uma prática, não é que é uma consciência de classe que está ausente, mas é que na prática das pessoas elas são levadas a competir-se. E aí, como é que isso poderia se traduzir numa prática política de esquerda, por exemplo? Eu vejo que apareceu um exemplo, eu penso, eu não sei se você concorda, mas eu acho que apareceu um exemplo que são os meninos e as meninas, né, que ocuparam as escolas. Eles se organizam num princípio de cooperação. É uma coisa ali muito... Tanto é que os partidos políticos, eu tenho vários amigos do PSOL, PSTU, todos foram lá para tentar pegar e tal, e dividir a galera, e alguns eles conseguiram, né, e outros não. Mas eles se esbarraram nesse regime mesmo de cooperação que eles tinham. E a segunda e última pergunta é sobre, por exemplo, você falou que existe uma tecnologia de extermínio, assim, uma ideologia de extermínio. Seriam 3 bodes expiatórios intercambiáveis, que uma hora é um. E a gente teve agora à tarde uma discussão muito interessante sobre o Paulo Lins, que, na minha opinião, ele figura um desses bodes expiatórios, seria o delinquente, né, o traficante, e que tem que ser eliminado. Tem que ser eliminado de uma maneira violenta. Você enxerga que isso aí possa vir a ser um bode expiatório mesmo, assim, uma política de Estado, assim, uma política, não tem que já vira meio machismo, né? Mas não sei. Mas se pode ser visto como se pode se desenvolver como uma tecnologia de extermínio, mais ou menos, como eu formulei. E para você, Walter, eu queria perguntar se, como alguns outros professores já colocaram, se você associa a hegemonia da forma canção no Brasil a essa necessidade subjetiva sempre de formação de uma identidade nacional, porque a gente vê que outros gêneros de musicais não existem. Praticamente eles não têm nem de perto a mesma força que a forma canção ela tem para ela deslizar no tecido social. E se você acha, se você concorda, assim, eu não sei o que pensar realmente sobre isso. Atualmente teve um debate sobre isso e tal, e perguntar o que você acha. Então, para a Malu, fecha esse bloco, pode ser? Tá. A minha é para o Walter também, e aí eu fiquei pensando assim, como pensar essas coisas meio fáceis e dessas questões da Jussara, no sentido assim, que é uma coisa que me incomoda também no meu objeto de pesquisa, até onde cada um deles consegue chegar, pensando em tudo que a Silvia falou, todo esse contexto que a gente discutiu nos últimos dias, e cada uma dessas canções consegue falar sobre o hoje, né? O Paulo começou falando dessa empunhadura do Brown, das armas e dessa força simbólica do luta armado que aparece no rap, e do outro lado da voz encarcerada da Jussara frente a um monte de instrumento ali deixando a gente toda atordoada, assim. Então eu queria um pouco só essa comparação final, assim. Vou passar primeiro para a Silvia, depois para o Walter. Bom, vou tentar responder rápido. A questão do corpo. A questão do corpo, eu passei lateralmente em alguns momentos do trabalho e eu deixei o fio solto mais pela famosa falta de tempo, urgência. Mas algumas questões me chamaram a atenção e eu acabei, depois eu penso nisso, não voltei mais para essas questões. Agora, com relação ao corpo tortura
ou corpo gozo, teve uma coisa que eu pensei, sim. Os dois estão juntos numa espécie de corpo-movimento. Do fazer alguma coisa, do estar disponível, participar, fazer parte. Então, se há alguma diferenciação, pode haver, eu não consegui perceber. Porque da chave pela qual eu olhei, a ideia é corpo e mente estarem permanentemente mobilizados. E nesse sentido, tanto faz se para uma festa ou para uma sessão de tortura. O caso nos dois casos, o que a pessoa está fazendo é apostando para ver se ganha ali na frente. Não é exatamente trabalhando. Tem uma chave diferente aí do que eu trato da coisa do trabalho. É meio como se fosse uma aposta. Então, faz parte desse girar em falso do mundo do trabalho você estar à disposição. Seja dançando loucamente, e você consegue perceber uma certa artificialidade nesse gozo da festa, você percebe que não há possibilidade de não estar lá, dançando, pulando que nem um louco. Então isso já nega um pouco a dimensão do gozo. E que para mim se assemelhava muito aos momentos da tortura, que está disponível. Tá? Teve um outro momento que eu discuti um pouquinho a coisa dos reality shows que são mais ligados ao corpo mesmo, que são aqueles reality shows das pessoas emagrecerem, das pessoas fazerem plástico, diabo 4. E aí, enfim, isso foi a parte que eu deixei um grande fio solto, que foi pensar em termos do corpo como tábula rasa para adaptação ao mercado. Eu discuto um pouco a coisa do gordo e como o gordo tem a visão de ser preguiçoso, etc. Mas enfim, é isso. Foram insights que está ali no meio, numa nota de rodapé, que eu não voltei. Cabe a você que tem interesse, segue. Depois me conta. E vou. Amiga, fale mais sobre isso. Que pergunta difícil. Me explica, não, acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Fala mais. Eu também não. Sim. Você insistiu em que esta dimensão ela não vem agora do dado, estava falando especificamente do coxinha, Sim. Claro que há razões econômicas, isso estritamente ligadas aos lanches da sociedade salarial, então uma coisa bem famosa. Essa parte que você fala, eu já é que entender. Mas tem alguma coisa da ordem está na ordem das ações do Estado neoliberal. Então, nós estamos tratando na política de Fernando Henrique, se tratava de uma inclusão com limites que não desafiavam aquilo que os coxinhas hoje chamam de privilégio. Claro que os privilégios, os privilegiados, sobre a República são os empresários, mas estão, sobretudo, os cotistas, os vagabundos da empresa. Eu queria que você falasse disso, eu queria que a gente conseguisse pensar como a resolução magnífica que o governo recebeu na face do Estado social coletivo deu um saldo para o ordem de classe, que é muito peculiar, porque ele não se manifesta como um ordem de classe, seria um outro problema das classes. Ele se manifesta como ódio ao que tem de ser punido e não foi, está sendo punido. Isso. Agora, existe uma política de Estado nessa questão. Não produzir coxinhas, mas cujo resultado foi produzir
é uma pergunta que a gente tem que conversar por muito tempo. Agora, uma impressão que eu tenho é que não é claro e cristalino que isso se forma como um ódio de classes. Acho que não. Acho. Tudo isso é hipótese. Mas eu tenho a impressão que há possibilidade de traçar, tem que ter uma travessia vertical nessa coisa. Em primeiro lugar, você não pode dizer que essa irritação seja só das classes altas. Elas estão aparecendo nas manifestações por parte das classes altas, mas por conta de algumas pesquisas que foram feitas, tem um instituto de pesquisa, que agora não vou lembrar o nome, mas parece que é um instituto de pesquisa da era Lula, voltado para pesquisar a classe C, e que descobre que também no andar de baixo você tem o mesmo... Vocês lembram o nome desse instituto? Data Popular. Data Popular. Também no andar de baixo você tem o tal do a favor ou contra. Independente dessa pesquisa, conversando com as pessoas, você consegue entender que também nas classes populares está começando a surgir essa ideia do eu me foda, esse cara também tem que se foder. Se tem, isso, a cena do bar, mas também, enfim, sei lá, uma doméstica que eu conheço, que eu sempre troco ideia com ela de tudo, política e tal. Se tem uma coisa que e ela é a favor da Dilma, pela Dilma e tal, mas tem uma coisa que ela não engole, e ela é a favor das bolsas, porque tem conhecidos que se beneficiaram, ela é a favor de bolsas, mas tem uma coisa que ela não pode engolir, o Bolsa Bandido. E aí a lógica parece exatamente igual. Esse cara tá tendo de graça o que eu não tô tendo. Enfim, tem essa coisa, também tem uma irritação das classes populares, não só das... E aí a coisa, ou seja, como que você fixa o outro pode se alterar. E eu acho que os coxinhas da Paulista, eles são capazes de fixar, sim, numa elite corrupta, com a mesma intensidade, o mesmo ódio que eles fixam no cotista. Eu não acho que haja diferença. Eu odeio mais ele, eu não acho. Enfim, tudo isso é hipóteses que tem a ver com a experiência que eu tive ao longo de um ano indo para essas manifestações, mas eu vejo essa turma rangendo os dentes, tanto para Dilma, para o Lula, quanto para o cotista. Então eu acho que há uma... não dá para a gente pensar só em termos de luta de classe, na verdade não dá para descartar. Eu acho que a luta de classe pode ser um dos fatores que ajuda a fixar. Mas essas pessoas têm uma imensa admiração e ficam felizes pra caramba, claro, por razões políticas, mas eles ficam super felizes quando pinta, por exemplo, uma turma de gays e estão do nosso lado. E eles têm uma coisa do trabalhador, e isso, inclusive, gente, eu tô falando um monte, desculpa, mas isso é importante. Ela faz uma pergunta cabeluda, a culpa é dela. No chão, é fundamental isso, agora que eu lembrei, é muito importante a gente entender a diferença do carro de som para o chão da Paulista. Não é a mesma coisa. O carro de chão é liberal. O carro de som é liberal. O chão não é. Uma das entrevistas que eu ajudei essa turma da UF a fazer, a pergunta era: você é a favor de terceirização? Não. O trabalhador tem que ter direitos. Os caras defendem CLT no chão. Eles querem direitos sociais no chão. Tem uma puta distância que a gente tem que entender entre MBL e o cara que está indo para a manifestação. E uma das coisas é essa: eles têm uma coisa com o trabalho que é, sei lá, quase varguista, não sei. Mas uma coisa pelos direitos sociais, contra a terceirização, contra sucateamento, que faz sentido nessa lógica do ele se fode, eu não me fodo, eu me fodo, ele não se fode, o vagabundo, o trabalhador,
Enfim, são coisas que a gente precisa mesmo... E o Fla-Flu apaga isso, né? Toda essa complexidade. Apaga, é isso que eu estou chamando a atenção. O Fla-Flu está muito dado em termos do cara em cima do carro de som. Não é por aí, cara. Não é por aí. Os caras são a favor do trabalho, são conservadores clássicos. Bom, Eu achei que a classe dele. tem que pensar. Mas espera aí, tu ainda tem o Walter. Mas eu não tenho tempo. Tá. Não, aqui a gente estava conversando sobre isso aí, e eu ia perguntar para ele, acho que nunca foi o que você está falando. Um amigo que trabalha numa secretaria do PT, que é abastecimento, o nome da secretaria. Ela estava contando, ela entrou lá por conta do PT, filiação, indicação. E ela está falando da tensão entre os cargos que são, isso é normal, os cargos técnicos, né, que entraram no concurso, e dos cargos de indicação política. E eu falo que essa gestão que tinha mudado é que começou como se fosse o cotista dos cargos públicos. Né? Então, tem uma outra distribuição que é também, no caso, né, das bolsas que foram para as classes mais populares, também na hora de criar um cargo lá, então tem negros, tem, enfim, as mulheres, e aí essas pessoas que são os técnicos passados no concurso, começa a ter uma tensão entre eles que não é mais só da tensão da indicação política, mas da tensão também de que, olha, essas pessoas aqui, elas não batalharam, elas não passaram, né, no concurso pior, né, elas são cotistas, nesse sentido que você está falando. E essas cotistas para eles também tinham a mesma indignação. E não é porque eles são passados no concurso que eles merecem estar ali, porque eles também merecem estar ali, eles têm esse direito. É, a coisa meio que se para todos os lados. 360 graus, é avaliação 360 graus. Por isso que eu acho que eles detestam também. É ilusão nossa achar que isso aqui não é tiradinho. Cara, o que eles fizeram com os PSDBistas ali, a esquerda não faz tempo. Chutaram Alckmin, chutaram chutaram a Aécio, secretário, chuta. Paredão, você vai tirando. Tira. Engana-se quem acha que os coxinhas estão sossegados com o Temer. Pergunta para qualquer um deles. Não querem Temer também. O único talvez que fique ali, aí pro Roots, o coxinha Roots, é o Bolsonaro. Por quê? Pergunta para os caras. Coxinha Roots. Raiz. Coxinha de raiz. Roots. O único que fica é Bolsonaro. E pergunta por que não são todos. Tem uns caras mais classe média que tem um encontro com essas coisas do Bolsonaro, não gosta. Mas outros gostam. E se você perguntar para os caras por que o Bolsonaro? Ele é político não é tudo igual, não é tudo corrupto. Ele é honesto. Não é. E eu tive essa discussão infeliz uma semana atrás. E a pessoa virava para mim e falava assim, ela falava, louca, né? Mas então você prefere um assassino? Eu também, se esforça, um assassino do que um ladrão, eu prefiro um ladrão. Aí o cara virava e falava, não, isso eu não gosto dele. Só que eu votaria nele, quer dizer, eu discordo do cara, ele fala o que pensa, mas o mais importante é também. Mas ele tem também denúncia. E vai falar isso para a pessoa que eu discuti, isso que eu falei, é impermeável. Você fixa figuras de acordo com essa lógica prévia de quem se fode, quem não se fode, quem tem fácil, quem não tem fácil. Não, mas você acha que eu não falava vermelha? Você acha que esse cara não compra? Você tá louco, cara. Mas não adianta. Aí vem o ponto do impermeável, tanto para quem odeia como para quem gosta. E esse ponto é uma radicalidade. Eu vou deixar A gente passou do que você solicitado, mas ela começa a 7h30, então. Não, mas deixa
como o professor não falou, acho que seria mesmo. Desculpa, o seu nome. Então. Olha, não é possível responder sobre forma, canção e identidade nacional nesse momento. Ponto. Não dá. São muitos fatores. Eu ia estar te enganando se eu desse uma resposta rápida. O que dá para falar é assim: a forma canção se consolidou como a principal forma cultural em relação à identidade nacional no Brasil. Por quê? Tá, diversos fatores. Vamos lá, e a gente começa a listar desde índices enormes de analfabetismo, vamos começar com os mais hardcore, né? Vem da tradição oral, índices enormes de analfabetismo, até tudo aquilo que sempre se exaltou, toda essa riqueza que é a própria tradição oral no Brasil. Esse é um dos fatores, enfim, dois, né? Já tem muita coisa envolvida, mas até hoje sim, a gente quando presta atenção na forma de canção, a gente presta atenção na canção interrogando assim, o que ela traz sobre hoje, sobre a sociedade de hoje, sobre esse território brasileiro, para não falar sobre o Estado-nação, sobre esse território brasileiro. Mais na linha do que a geografia fala do que propriamente do que a história estuda. E nesse sentido, então, eu acho que até onde, assim, né, como você formulou, Malu, até onde essas obras conseguem falar sobre hoje, eu não pensaria dessa maneira, porque eu acho que quando a gente pergunta dessa forma, a gente, de alguma forma, parece que a gente já sabe o que está acontecendo hoje e o que as obras podem dizer a respeito disso. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho é que eu tentei expor, né? Olha, você tem uma obra aí forte, do Milfácio Homem Leal, do Marighella, partindo daquela intuição do Tiaraju Pablo D'André, olha, isso aí prefigurou as jornadas de 2013, condensou a sua maneira, uma insatisfação que havia, que ainda estava no ar em 2012, tomou corpo ali em 2013, só que Mano Brown aponta para algo que é barra pesada, porque ele aponta para o Salve Geraldo, chegou o Salve Geraldo da Mansão dos Bancos.